como é feito a renderização através do Ray Tracing, né? A gente vai pegar mais, frisar na ideia, né? Porque não vai dar realmente para trabalhar por todas as partes do Ray Tracing, como eu gostaria, né? Já que a gente está num ambiente remoto, e aí não tem como trabalhar com laboratório e tudo mais, né? A gente está fazendo aqui um esforço para vocês terem essa experiência prática, né? Por isso que eu me desdobro aqui para fazer essas práticas para vocês verem as coisas acontecendo, né? Mas o ideal seria vocês fazerem essas coisas, né? Terem essa vivência, certo? Então, como não vai dar para a gente ter essa vivência, a gente não vai fazer totalmente o Ray Tracing, né? Mas pelo menos a ideia, eu quero que a gente tenha, né? A ideia, o que é, o conceito, tá? Então, a gente vai trabalhar durante essa semana em cima disso, certo? Então, a gente vai trabalhar com renderização, ok? A renderização, tá? Ele dá o maior realismo à cena, né? Como a gente falou lá no nosso primeiro dia de aula, né? Questão de sombra, tem uma sombra suave, tem uma sombra dura, né? O que é uma sombra dura e o que é uma sombra suave, né? Quando a gente fala de sombra suave, ou soft shadow, né? É uma sombra que ela tem penumbra, né? Então, imagina você está num ambiente, você tem uma sombra e tem uma área de penumbra, né? Então, essa área de penumbra, né, essa sombra com penumbra, é o que a gente chama de soft shadow, né? Na próxima aula eu vou mostrar alguns exemplos disso, ok? É só mesmo para citar. A gente vai ter reflexões, né? Tanto reflexões de espelho como reflexões glossy, que são reflexões meio que com ruído. A gente vai ter efeitos de transparência, né? Vidro, simulação de água. A gente pode ter também interreflexões, que é a questão do color bleeding, né? Que é você ver uma cor de uma parede na outra, né? Um pouquinho da cor ali. A gente vai ter também uma iluminação natural, uma área light, né? Que você vai ter uma visão, uma iluminação mais realista, tá? E também a gente pode trabalhar com materiais realistas, né? Como a visualização de um velvet, né? Que é uma coisa mais tipo camurça, pinturas, vidros, enfim. Então você pode também estar simulando o realismo, modificando a estrutura de materiais, tá? Então, tudo isso daí a gente pode trabalhar com Ray Tracing, né, com algumas modificações. Eu não coloquei, mas dá para dar aquele efeito também de efeito de foco, né? Que uma parte fica em foco, a outra fica borrada. Também dá para trabalhar isso com Ray Tracing, né? De acordo com o lançamento do Ray. Então, dá para trabalhar muitos efeitos, né? Com Ray Tracing, tá? Então, como é que funciona o Ray Tracing? Né? O Ray Tracing ele tem uma abordagem similar ao que a gente viu aí no WebGL, né? Só que no WebGL ele trabalha ali com o scanline, né? Com o desenho, né? A visualização de forma com o scanline. Já no Ray Tracing, a gente vai desenhar pixel por pixel, né? Muito similar também ao que acontece no Fragment Shader, né? Eu vou ter pixel por pixel ali, né? Então, no Ray Tracing eu vou desenhar pixel por pixel. Já na textura de scanline, né, a gente vai ter um objeto por objeto, né? Então, objeto por objeto junto com o Z-buffering, né, para verificar quem está na frente e quem está atrás, certo? Há algumas vantagens do Ray Tracing também, que ele já dá uma estrutura de como calcular a sombra, né? Como é que eu vou calcular a sombra? Ora, se por acaso eu lançar um raio do ponto observado para a luz, eu tiver uma oclusão, significa que eu estou na sombra, né? Então, isso é uma forma de calcular. Já no que a gente tem visto até agora, não tem como calcular isso, né? Não tem como visualizar isso. Aí pode ser que tenha, a gente pode implementar isso no shader, né? A gente pode também estar calculando isso no shader, porque ele calcula a iluminação num ponto, num determinado ponto. E a gente tem como verificar isso, ou não, né? Então, efeito de transparência também já não vai dar aí automaticamente um shader, né? A gente tem que fazer esse cálculo por fora, provavelmente, tá? Entre outras coisas, tá? Então, qual vai ser o cronograma que a gente vai ter essa semana, né? Agora eu vou falar um pouquinho do histórico ainda na aula de hoje, fazer uma comparaçãozinha rápida sobre o raycasting básico, né? Comparando com o scanline. Aí vamos falar sobre sombras e reflexões, sobre a política de interseção de raio com objeto, tá? E algumas técnicas de otimização. A gente vai ver que
o grande tendão de Aquiles do Ray Tracing, né, do Ray Tracing, essas técnicas aí, abordagem de raio, é cálculo de interseção. Então, a maioria dos casos acontece de... É interessante a gente não fazer essa verificação de todos os objetos. Então, se por acaso ele não estiver acertando nenhum objeto, já pinta de preto ali, morreu, né? Então, tem algumas técnicas de renderização que a gente pode evitar o lançamento de raio, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as técnicas de otimização também. Então, um pouquinho da história do Ray Tracing, né? O Ray Tracing, a técnica, ela surgiu lá em 1968 com o Apple, né? Então, ele fez uma equação, né? Uma equação matemática para verificar a presença dessas sombras aqui, ó. Não sei se vocês estão observando que tem tipo aqui uma área escura, né? Desse objeto, né? Bem antigo. E aqui, tipo, a luz está bem para cá, provavelmente. Deixa eu colocar aqui o apontador. Está por aqui assim, mais ou menos, né, a luz. E aí ele entra aqui por esse orifício, né, dessa estrutura, e você consegue visualizar aqui algumas áreas que pegam essa luz, né. Então, isso aqui foi um dos precursores, né, da técnica de Ray Tracing, né. Eu tenho aqui, posso iluminar qualquer estrutura, né, visualizando sombra, né, colocando sombra e iluminação nessa estrutura aqui, tá. Aqui eu coloquei, inclusive, um link para vocês, quem tem curiosidade, né, e visualizar como é que era os artigos, né, naquela época, né, o que foi que ele fez de fato, né. A gente vai ver alguns cálculos que a gente já até trabalhou na aula, certo? Observador, raio, plano, tudo mais. Tá? Posteriormente, né, a gente teve aqui um artigo do Whitted, né, de 1980, que ele trabalhou aí com a ideia do Ray Tracing recursivo, tá? E ele é considerado, né, a técnica que ele colocou lá em 1980, ele é considerado um landmark, né? O que é um landmark? É algo que você utiliza, né, como base, né, para essa técnica de Ray Tracing, certo? Então, o que é que ele fez, né? Ele simulou vidro, né? Então, aqui eu tenho um vidro que não sei se vai dar para perceber, mas depois que vocês tiverem com o PDF, né, você tem um pouquinho da estrutura aqui do chão, né? Aqui você tem um objeto que ele tem uma reflexãozinha aqui, certo? E por que o recursivo, né? Que é assim, se por acaso o raio, né, do observador para o objeto, ele bater em um ponto que o material ele tem reflexão, o que é que vai acontecer com esse raio? Ele vai se embora. Ele não tem uma cor ali naquele objeto, ele vai pegar de outro local, né? Aí ele vai e joga o raio para outra direção. Se esse raio interceptar algum objeto, ele vai pegar a cor desse objeto para colocar nesse ponto aqui da interseção, entendeu? Então, pode acontecer dele bater em outra superfície reflexiva e ir para outro canto, até ele pegar a cor, certo? E aí, essa é a recursão, né? Então, vou fazer o mesmo raio, como se fosse o raio do observador, só que é o raio que eu vou querer colocar naquele pixel ali, né? Então, é esse Ray Tracing recursivo que dá para fazer ser feito aqui de reflexão, né? E de refração, né? No caso que a gente tem uma refração no vidro e tem uma reflexão nessa bolazinha amarela aqui, tá? Então, aqui também coloquei o artigo, né? Para vocês darem uma olhada, verificarem o que foi feito e tudo mais, né? Aquela mesma equaçãozinha da cor, né, que a gente trabalha, tem aqui também, certo? Então, você pode verificar como é que é o passo a passo, que a gente vai trabalhar durante essa semana aqui com essa técnica de renderização aí, né? Tá? Então, essa imagem aqui, né, de 512 por 512, né, foi feito em um computador chamado VAX 11/780, né, computador desse jeito aqui, certo? Curiosidade. E para renderizar essa imagenzinha aqui, né, na época demorou 74 minutos, certo? Hoje em dia já é possível renderizar isso aqui em tempo real, né? Mas antes demorava esse tempo todinho aí, né, para fazer essa visualização, né? Então, depois disso, aí surgiram vários trabalhos, né, tanto em primitivas geométricas, né, como é que eu vou trabalhar com Ray Tracing em várias primitivas geométricas, quanto trabalhos envolvendo aceleradores, né, como é que eu faço com que essa técnica ela seja mais rápida, né.
Tanto é que hoje a gente tem consoles, né, como o Xbox, o PlayStation, né, o 4, que eles já fazem esse ray tracing de forma real, né, em tempo real. Então, o processamento ele é tão rápido, tão acelerado, que você consegue visualizar todos esses efeitos que a gente falou anteriormente em tempo real, né? Então, as pesquisas recentes elas se focam nisso, né? Tanto no ray tracing em tempo real, quanto em alterar a arquitetura do ray tracing para ter uma maior performance, né? Mas é uma das técnicas de renderização mais utilizadas hoje em dia, né? Para tudo, tá? Para jogos, para filmes, né? Para propaganda, para efeitos visuais. Enfim. E como é que é esse algoritmo básico, né? Então, esse algoritmo básico eu vou precisar do quê? Da câmera, né? Do cenário e da dimensão ali da minha tela, né? Da minha visualização. Então, a dimensão da minha visualização vai ser justamente a imagem que eu vou fazer a visualização, né? A imagem final. E aí, o que é que eu faço, né? Eu vou percorrer, pensa que eu estou com a tela aqui, né? Eu vou percorrer para cada pixelzinho da tela, eu vou lançar um raio. Lanço aqui um raio do meu observador para a tela, lanço o raio, lanço o raio. E a gente vê naquela questão do frustum, né? Eu tenho um raio ali para cada pixelzinho daqueles. Então, eu estou fazendo um for para cada XY, né, dessa meu viewport, e aí eu lanço um raio, né? Então, esse raio eu considero aqui a posição do observador, certo? E essas posições aqui do plano, né, de visualização. Então, eu lanço aqui um raio através do pixel, né? Ray Through Pixel, que é um raio através do pixel. E aí eu vou verificar se esse raio ele vai interceptar algum elemento do meu cenário, tá? Então, essa função aqui de intersect é o grande ponto, né? Então, vamos supor, se eu tenho 10 objetos no meu cenário, eu tenho que verificar o raio para todos esses objetos do cenário, certo? E aí eu vou observar qual é o que eu acerto primeiro. Desses 10 objetos, qual foi o que eu acertei primeiro? Então, o que eu acertei primeiro é o que eu vou pegar a cor naquele objeto, certo? Então, essa função ela vai fazer isso daqui, essa parte, né? Esse trabalho de verificar a interseção de todos os objetos e colher qual é o objeto mais próximo desse raio, né? Do observador. Feito isso, aí eu vou e calculo a cor nesse ponto observado, né? Esse find color, bora pensar que ele é tipo FONG, né? Então, o FONG eu tenho o ponto observado, eu tenho a normal, eu tenho a iluminação. Então, esse find color ele vai calcular tudo isso daqui nessa interseção, tá? Então, essa interseção ela vai ter que me dar todas as informações necessárias para eu fazer o cálculo de iluminação, né? Entre elas, que a gente já viu lá, né? Normal, qual foi a normal do ponto interceptado, qual foi o ponto interceptado, né? E pronto. E o material, né? Aliás, e o material também. Eu também tenho que saber qual o material desse ponto interceptado. Feito isso, aí eu consigo fazer o cálculo de FONG aí nessa função find color, tá? Então, com isso, aí eu vou e jogo a cor para aquele pixel. Aí no final dessa repetição total, né, o que a gente fez aí para um ponto, né, na atividade, para a cor, eu vou ter que fazer para cada um desses pontos, né, dessa janela de visualização, certo? E aí eu vou e retorno a imagem, tá? Então, isso aqui é o algoritmo do Ray Tracing, né, do Ray Caching, para falar a verdade, né? Do Ray Tracing, eu já vou ter que verificar se esse objeto é reflexivo para lançar um outro raio, né? Então, o Raycast, né, em relação ao WebGL, OpenGL, né, é que a gente vai verificar se aquele objeto está mais próximo de acordo com a distância, né, do ponto, da posição do observador para o ponto observado. Então, essa distância, quanto mais próximo, significa que é esse objeto interceptado, né? Então, tem uma diferença aí em relação ao algoritmo do Z-Buffer, né? O algoritmo do Z-Buffer, que é utilizado no OpenGL e no WebGL, ele trabalha com essa profundidade do objeto, né? Então, ele vai encontrar aí qual é o ponto observado de acordo com essa distância, certo? Então, em comparação com o Scanline, tá? Em vez do cálculo ser por pixel, né? Vai ser por raios, né? Então, eu não utilizo a varredura.
eu utilizo um raio por pixel, tá? Então, esse processo é muito mais caro, né? Então, por isso que a gente observa as imagens, né, do WebGL em tempo real, que é um cálculo mais rápido. Porém, a gente não tem vamos dizer que uma maleabilidade tão boa com esse algoritmo do Scanline. Né? Então, para modelos extremamente grandes, né, como um objeto enorme assim e tudo mais, é muito mais eficiente você utilizar o Raycast, por exemplo, né, do que o Scanline, certo? E o sombreamento vai ser muito mais complexo no Scanline, né? É difícil você fazer um sombreamento legal com o Scanline. Já no Raycast a gente vai ter uma iluminação, efeito de iluminação vai ser mais possível, né? Fazer esse efeito de iluminação, de sombreamento, utilizando essa base do Raycast, tá? Então, o que é o que eu quero que vocês visualizem, né? O que a gente vai trabalhar durante essa semana. A gente vai tentar, né, entender todo esse processamento do Raycast, né? Algumas técnicas de aceleração, né, para entender o que é que a gente vê aí em algumas coisas, né, como alguns jogos aí que vocês jogam e tudo mais, para saber como é que aquele efeito foi produzido, né? E aquele efeito foi produzido provavelmente utilizando técnicas aí de Ray Tracing, tá? E aí, face ao que eu falei, né, em relação a algumas técnicas de Ray Tracing, eu quero que vocês assistam esse filme bem aqui, um curtazinho, né, chamado Garry's Game. É um clássico aí que trabalhou com efeitos de Ray Trace, de Raycast, né? Aliás, Ray Tracing, porque ele trabalhou tanto com reflexão especular, aliás, com reflexão, né, de um objeto, quanto a reflexão e tem a refração. Trabalhou tanto com reflexão quanto com raio de refração, né?